Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. São 7 horas da manhã. Hoje é dia 23 de junho de 2026, é uma terça-feira. É um dia espetacular. Começou como um dia de verão, em pleno inverno. É o terceiro dia, o segundo dia do inverno. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, uma chuvarada danada, né? E, estranhamente, 20 graus de temperatura. Vai ser a hora mais quente do dia, vai ser agora. O tempo tá doido ou eu é que tô achando que no inverno essas coisas não deveriam estar acontecendo? Alguma coisa está esquisita, porque o mês de julho é aquele mês do nascer do sol dourado, do pôr do sol maravilhoso, né? Do céu azul celeste, um azul muito intenso. E cadê essa coisa toda que a gente não viu ainda praticamente esse ano? Né? Tá chovendo aqui em São Paulo, tá fazendo frio lá no sul do país e vai entrar uma frente fria hoje que vai derrubar as temperaturas no sul e no sudeste. Esse não é o destaque da nossa terça-feira, não, porque nós temos um monte de coisa para falar hoje aqui, mas é algo para a gente pensar, sabe? Se você mora aqui em São Paulo, quando for para o trabalho, dá uma olhadinha, presta atenção nisso, lembrando que nós estamos na boca do mês de julho, né? E aí a gente começa a refletir, será que isso está certo? Tirando essa estranheza toda do clima, nós temos hoje um dia bastante bizarro pela frente aqui. Quando a gente fecha a pauta de um programa como esse aqui, é sempre um desafio muito grande fazer a curadoria dos assuntos, escolher que notícias a gente vai dar para vocês, porque são tantas, né? E muitas delas não cabem nesse espaço aqui. Então a gente faz uma seleção. Aliás, eu sabia que o trabalho do jornalista é mais não dar notícias do que dar. A gente mais joga fora informação do que a gente aproveita, né? Fazendo um recorte daquilo que a gente acha que é importante para você pensar. Isso já deu tanta confusão ao longo da história, sabe? Aqui no papel institucional do jornalismo. Foi confundido com manipulação e tudo mais. Na verdade, chama agenda setting, né? A gente faz o agendamento dos temas, que é uma função institucional do jornalismo, não é por vontade pessoal nem nada. Mas ao fazer a curadoria das informações de hoje, eu fiquei na dúvida sobre a minha própria sanidade mental, porque tem tanta coisa estranha acontecendo. Vocês vão ver agora aqui nos meus destaques aqui. Alex, põe no ar, por favor, esse PPT aqui que eu estou apresentando. Olha isso aqui no telão. Olha quem é que vai para os Estados Unidos falar contra o tarifaço, falar contra as críticas ao PIX que eles mesmos pediram. Agora o cara diz que vai lá nos Estados Unidos para enganar os trouxas aqui no Brasil, dizer que ele é contra o tarifaço. Essa família do inferno passou meses pedindo ao Trump para fazer o que o Trump fez. Passou meses pedindo tarifaço. O irmão desse sujeito aqui foi para a internet defender que uma empresa americana tomasse conta do PIX brasileiro, que é de graça, para quê? Para faturar os tubos com alguma coisa que é patrimônio nacional. Bom, esse fato sozinho não justifica todo o estranhamento, mas vamos para o segundo. Olha essa notícia. O Thiago Brenan, sabe quem é o Thiago Brenan? Aquele monstrengo que numa academia de ginástica bateu na própria namorada, foi condenado por estupro a 8 anos, depois a pena foi aumentada para 10 anos. Agora ele vai se casar com a Karina Cuffa. Sabe quem é a Karina Cuffa? Advogada do Bolsonaro. Você se lembra dela, esse nome, Karina Cuffa. Ela tomou conta do caso dele depois de uma passagem muito rápida pela Justiça Eleitoral, com amplo insucesso. Resolveu virar criminalista. Foi lá atender o Thiago Brenan na cadeia e ficou apaixonado. Vai casar agora, dia 2 de julho. Pode isso? Gente, o Thiago Brenan é um monstro, tá? E eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de ninguém, nem quero dar palpite, nem recomendação, nem nada. Mas olha, uma mulher lúcida e célebre que escolhe de moto próprio se casar com um monstro estuprador e torturador, o que será que ela está querendo dizer com isso, né? E olha, vou dizer para vocês, a notícia saiu na Mônica Bergamo, logo depois saiu no jornal O Globo, o que indica que a fonte foi a própria Karina Cuffa, que estava lacrando com essa história do casamento em ambas as publicações, tá? Já tem até anel de noivado, agora imagina, eles nunca se encontraram assim, fora do ambiente do parlatório lá na cadeia, né? Com vida entre ambos, mas surgiu uma paixão avassaladora aqui. Eu espero que essa história termine bem para a dona Karina Cuffa, tá? Mas não é o que o comportamento desse psicopata com que ela vai se casar recomenda. Aí, no jornal O Globo, a Bela Megali, que é outra boa comentarista, soltou uma entrevista com a própria Karina Cuffa, detalhando como é que foi essa história da relação entre os dois, uma relação mediada por um vidro num parlatório, né? E ela está contando aqui que o pai dele comprou o anel de casamento e tudo mais. Essa história aqui, enfim, como eu falei, não tem nada a ver com a vida pessoal de ninguém, nem me interessa o que dona Karina Cuffa vai fazer com a sua. Mas a lacração é assunto público, né? Então,
a partir daí ela passa a nos interessar. Outra coisa que parece estranha é o senador Jacques Wagner, de repente, querer recorrer ao expediente, tentar melar no Supremo, né, as acusações gravíssimas que pesam contra ele nessa relação, no mínimo, aética, no mínimo estranha, com um sujeito que é um dos maiores corruptores da história da República Brasileira, talvez do mundo, né? Dizer que o sujeito, eu queria comprar um apartamento para minha filha, mas não tinha dinheiro, e pedir para o banqueiro, compra para mim, depois eu compro de você. Essa história cheira mal de todo jeito. E há comprovações, ontem foi liberado mais uma parte do sigilo sobre o material, e ali está claro que o senador Jacques Wagner falou sobre problemas do banco, sim, com o seu amigo, né? Que ele chama de quê? De Guto? Como é que é o apelido que ele tem? Um apelido lá, parece amigo de infância, tá? Nem parece que é parte dessa arapuca chamada Banco Master, né? Dessa associação dos infernos aí com o Daniel Vorcaro. Vamos ver se tem mais coisas? Não, não tem. Entre os absurdos só tem isso aqui. Então esses são os destaques do nosso jornal durante a edição de hoje. Tem muito mais para você. Olha, ontem nós tivemos um dia de configuração, né, do jeitão que a Copa vai ter na próxima fase aqui. E os ídolos dessa Copa já se apresentaram. Quem são os ídolos? Os ídolos, Haaland da Noruega, espetacular jogador. O Mbappé da França, não é uma surpresa, todo mundo já conhecia. O Messi, que ontem brilhou, perdeu o pênalti, mas fez 2 gols e assumiu o recorde mundial, né? O jogador que mais fez gols na Copa. E nós não podemos esquecer dos nossos heróis do Cabo Verde, tá? Se o Brasil for desclassificado, eu estou torcendo para ver Cabo Verde nas finais. Esses são os destaques do jornal de hoje e nós já vamos começar rodando a vinheta do nosso Papo de Boleiro. Roda para nós, por favor, Alex. Aqui estão meus amigões Alex, Lula, né? O Lula que é o nosso guru, o Alex que é o nosso torcedor desenfreado e eu que sou aquele que o Lula qualificou outro dia como boleiro de padaria. Significa... o bolo da padaria, com muita razão. Gente, Lula, que dia hoje estranho, né? Começa o dia com tanto fato assim descoordenado que às vezes falar de futebol parece uma inadequação, mas não é, né? Exatamente. Temos muitos fatos para comentar depois do nosso Papo de Boleiro, porque a Polícia Federal e o Banco Central estão nas ruas atrás do Edir Macedo, do Banco Digimais do Edir Macedo. Pois é, o áudio falhou aqui, para mim, não sei se foi só para mim, Alex. Tá normal. Tá normal, tá beleza, Isso. Maravilha. Bom, vamos falar de futebol então, gente. Eu assisti um pedacinho de cada jogo de ontem e fiquei realmente impressionado na hora que o Messi perdeu aquele pênalti. Pensei assim, lá se vai por água abaixo a oportunidade desse homem de resolver o problema desse recorde aí. Mas no fim das contas, Lula, foi lá e fez 2 gols, só para calar a nossa boca, nós que torcíamos contra o mais importante dos irmãos, né? Exatamente, né? Alex, posso começar a falar uma síntese de ontem, do dia de ontem, né? Então vamos lá. Bora. Ou você quer começar a falar? Não, só queria dar um bom dia que para não se esquecer de mim. Bom dia, Alex! Que Não, a gente fala tanto aqui antes do programa começar que às vezes até esqueço. Mas bom dia, Bom dia, Alex. bom dia à nossa audiência. Deixa o dedo no like, deixa o comentário no Papo Legal aqui do Desperta, papolegal.app. E hoje um Papo Legal com a redação teremos a Elô Vilela 10h30 até 11 horas para ter essa proximidade com a nossa audiência. Pode começar, Lula, falando um pouquinho sobre os jogos que aconteceu ontem. Bom, vou falar um pouquinho porque o Alex mandou que fosse pouco, tá? Então, o que aconteceu, né? O que aconteceu ontem? Ontem nós vimos o que é Copa do Mundo, né? E essa é uma Copa de grandes artistas. Ontem nós tivemos uma espécie de festival de inverno em campo. O Messi, né? Um grande solista, dando um concerto de um homem só. Tudo bem que o time da Argentina é um ótimo conjunto, é uma orquestra, mas a gente tinha em campo o nosso João Gilberto, né? Podemos dizer assim, inventando as notas de grandes ensaios, de grandes concertos, né? Tivemos também a orquestra completa, que é a seleção francesa, com
espetaculares músicos, cada um na sua posição. Não é só o Mbappé, mas é sobretudo o Mbappé, mas tem o Olise, o Doué, o Dembélé, um time fantástico, uma orquestra em campo. Tivemos o dueto de um rock progressivo, que é a dupla Haaland e o Odegaard, né, da Noruega. Foi um espetáculo. Nós temos também na seleção brasileira o nosso Tom Jobim, que está nesse momento duelando nessa cena internacional, que é o Vinícius Júnior. Ele tem cumprido esse papel. E vamos ver como que o tenor, né, que estava resfriado na primeira rodada, Cristiano Ronaldo, como ele surge em palco hoje no jogo contra o Azerbaijão. Portugal e Azerbaijão, o jogo Portugal e Uzbequistão, né, o jogo que abre, né, a rodada de hoje da Copa do Mundo. E teremos também essa banda de rock que está jogando um futebol afinado, que parece os Beatles ou U2, que é a seleção da Inglaterra, né? A seleção da Inglaterra, pelo que mostrou na primeira rodada, é candidata a duelar nesse time de grandes orquestras, que temos, então, ótimos conjuntos e temos também excelentes solistas. O Messi mostrou ontem que é o Karajan, né, em campo, ou o João Gilberto, como eu coloquei aqui. E tem também o cara do Reco-Reco, que é o Neymar, que está lá no banco, desafinado, que a gente vai ver que nota toca, né? Olha, por falar Tá só nisso... segurando a cuíca, né? Tá só segurando a cuíca. Eu vou botar a cuíca na orquestra sinfônica aqui para chorar. E olha, eu quero só lembrar uma coisa para vocês, porque toda vez que alguém fala do Messi, vem aquele comentário, mas o Messi é autista, né? Sabe como é que começou essa história, gente? É capaz de vocês não lembrarem, não, mas eu tenho uma memória boa. Foi o Romário, tá? O Romário, aquele cara que está fazendo comentários. Aliás, ele é senador da República também, né? Mas ele é comentarista da Cazé TV, né? E olha só, põe aí na página para nós no ar, peraí que eu vou botar aqui grandão para todo mundo ver. Por que o Messi se tornou autista sem selo? Por causa do Romário, né? Olha aí, essa é uma tuitada que ele fez em 8 de setembro de 2013. Vocês sabiam que o Messi tem síndrome de Asperger? É uma forma leve de autismo que deu a ele o dom do foco e a concentração acima de tudo, Quer dizer, foi fazer um elogio e descarrilou a locomotiva aqui, né? Porque falou que o cara é autista. E aí, no dia seguinte, ele veio com essa coisa de baixo. Sites da Espanha divulgaram que eu havia dito que Messi tem um transtorno mental. Síndrome de Asperger não é um transtorno mental, é uma condição, né? E estão fazendo sensacional. Romário, você falou, meu filho. Agora, o que me espanta mesmo na cobertura da Cazé TV é aquele negócio das bets, viu, Lula? Desculpa eu atravessar aqui os comentários de vocês sobre a Copa, mas é a mesma coisa que o cara ficar o tempo inteiro falando: veja o Pix na tela, tome metanfetamina, temos crack aqui para você, você pode comprar as nossas pedras, sabe? É um absurdo o que esses caras estão fazendo com o país. E vem falar assim de uma história de heroísmo do tal do Casemiro, que inventou a Cazé TV, que foi um ato de heroísmo mesmo, mas já não é mais, acabou. Tá? Hoje é uma empresa de traficância de ludopatia. É isso que virou essa Cazé TV. Tá? Nasceu como uma flor no pântano e virou o pântano, sem lugar para flor nenhuma. Tô certo, Lula, ou tô errado? Não, eu concordo com você, concordo com o relator. É uma loucura o que a gente está assistindo e, infelizmente, é o que se tornou o mundo do futebol, né, Alex? Né? O mundo do futebol se tornou essa necessidade da gente acabar sendo capturado por esses canais que são mantidos pelo dinheiro do tráfico, como fala o Fábio, do tráfico de adicção, né? O tráfico de quem joga com uma doença da sociedade, que é a doença do jogo, né? Alex.
Isso mesmo, lembrando um mal que acontece no futebol brasileiro, é que dezenas de clubes são patrocinados por bets, o Palmeiras mesmo é patrocinado por bets, então é algo que já está implementado aqui no futebol, infelizmente, e é algo que está na sociedade, vamos lutar, que o ICL é o pioneiro contra as bets, então vamos ficar de olho, lembrando que pelo menos 12 clubes da Série A aqui do Campeonato Brasileiro são totalmente patrocinados por bets, e o meu Verdão, infelizmente, faz parte desse núcleo, Panuso e Lula. Bom, agora eu prometo não atrapalhar Sem mais dúvida. vocês, tá? Vocês podem falar sobre futebol que eu vou me recolher aqui à minha insignificância. Perfeito. Eu vou voltar novamente nos jogos de ontem. Vou voltar a artezinha aqui na tela. Vou falar um pouquinho sobre o Messi. O Messi chegou a 18 gols e se isolou na artilharia ali da Copa do Mundo masculina. É bom a gente reforçar que a feminina, a nossa rainha Marta é a líder ali de gols pela Copa do Mundo feminina. E foi 2-0 contra a Áustria e meio que a seleção argentina já está garantida em primeiro lugar. Agora vai jogar a última rodada só por jogar. Eu vou torcer pro Flaco Lopes, atacante palmeirense, entrar em campo e fazer uma boa partida, fazer o gol dele. A França ganhou de 3-0 do Iraque, foi algo importante. E o que acontece? Eu acho que o jogo seria para maiores quantidades de gols se não tivesse a paralisação ali por conta da tempestade que estava ao redor do estádio, que ficou paralisado entre 1h45 a 2 horas o jogo entre França e Iraque. Nisso, o Mbappé... Eu torci pelo quarto gol porque era o meu placar no bolão, tá? E aí eu faria 3 pontos. eu acho que eu postei 3-0, mas infelizmente teve essa paralisação e o jogo ficou estagnado. O Mbappé fez 2 gols e chegou à vice-artilharia ali da Copa do Mundo, empatou agora com o alemão Miroslav Klose com 16 gols e ele tem apenas 27 anos. Provavelmente o nosso querido Tartaruga Ninja, como é apelidado pelos brasileiros, irá ultrapassar o Messi futuramente e será o maior artilheiro em Copas do Mundo. Noruega e Senegal foi algo importante. O nosso Haaland, ele tem 59 gols e 7 assistências jogando pela Noruega. E na Copa do Mundo, não parece, mas é a estreia dele em Mundial. Ele fez 2 gols e chegou a 4 gols em 2 jogos, então algo importante para o nosso querido norueguês. Ele tem 376 gols com apenas 25 anos, fazendo mais gols acima de que Messi e Cristiano Ronaldo com aquela idade. E também o jogo entre a Argélia e Jordânia, que a gente não pode deixar passar, 2-1. Olha, quem não viu ainda, veja um jogo da Noruega com Haaland em campo, porque é um espetáculo, é um boleiro. Ele é a tradução de um boleiro, desengonçado, alto, louro, rápido. Não é uma pessoa de um rosto muito bem diagramado, porque o Haaland é feio, né? Vamos combinar que ele é feio, né? Não tem uma diagramação perfeita, né? Mas é um espetáculo de boleiro. Feio pra caramba. Pode falar isso aqui não, viu, gente? Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô sendo aqui admoestado por um dos nossos telespectadores. Tá difícil falar as coisas. Eu quero até pedir desculpa, me retratar com os recos do mundo por essa admoestação aqui. Olha aqui, vou ler para vocês aqui, ó. Aliás, bota aqui para mim, por favor, no ar a minha página aqui, Alex. Okay. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque é inacreditável. Então, eu estou me retratando aqui por causa disso aqui, olha. Olha assim, parabéns, diz aqui, o Hernani Luiz Mendes de Almeida. Parabéns por causa do preconceito com reco-reco. Ridículo. Mas eu não sabia que existia preconceito contra reco-reco. Então, estou me retratando aqui com os reco-recos do mundo, tá bom? Sim. Vamos nessa, então? Ou temos só mais? Passando os jogos de hoje, vou colocar aqui na tela só para passar rapidamente. Teremos os jogos entre Portugal e o Uzbequistão, 2 horas da tarde. Tem um dado importante que eu gostaria de trazer aqui no Desperta. Se o meu papai Cris fizer 10 gols, ele empata com o Messi na liderança da artilharia da Copa do Mundo. Irei torcer para isso. Também. Muito bom. Às 11 horas da noite teremos Colômbia e RD Congo, República Trindade de Congo. E teremos os jogos entre Inglaterra e Gana, às 5 horas da tarde. E às 8 horas da noite teremos o jogo entre Panamá e Croácia. Eu vou colocar o jogo do dia entre Inglaterra e Gana e Portugal e Uzbequistão, porque se o Portugal não vencer, meio que se complica ali no grupo que tem os times difíceis. Vamos nessa.
Beleza, Exatamente. maravilha. E outra coisa, Portugal, se não for bem, termina engatando no cruzamento com a Argentina, não é isso? Sim. Assim como Espanha e Uruguai, né, que vão decidir quem vai pegar a Argentina na segunda fase. Eu espero que seja a Espanha, mas acho muito difícil. Eu também. Aqui, ó, tô falando que a coisa não tá fácil para nós. Já tá aqui, bota aí, ó. Aqui, olha, nessa aqui, olha. Nada a ver falar sobre a aparência física dos jogadores de moto tão jocoso. Então, desculpa aí mais uma vez, mas o mundo do futebol, ele é meio, né? Ele é meio politicamente incorreto. A gente xinga o juiz de ladrão, essa coisa toda. Não, e outra tem coisa, mais, alguém falava aí do nosso bolão. Tá? Isso, exatamente. No comentário seguinte, o bolão do ICL não tem dinheiro, é apenas prestígio. E é por isso que eu sou tão alucinado atrás dos resultados, porque eu zelo pelo meu prestígio. A reputação que a gente constrói, ela é só nossa e só depende de nós. Então, eu tenho uma reputação a zelar aqui dentro nesse bolão e eu estou atrás de gente que eu nunca imaginei que poderia entender mais de futebol do que eu. Né? Muito bom. Eu tô atrás Pessoal, de todo mundo. Calma, viu? Calma. Vamos ter. Ridendo castiga as timores, tá? Rindo a gente muda os costumes. É bom. Vamos nessa então. Daqui a pouquinho a gente vai rir da política aqui de novo. Eu com o Lula aqui, o Alex segue na nossa direção de TV, tá bom? Isso aí, vamos nessa. Obrigado. Valeu, pessoal. Abraço. Beleza. Meteorologia agora, tempos estranhos, né? Muito estranhos. Olha aqui, olha, tem alerta de vento no litoral, com risco para quem mora perto de dunas, porque há deslocamento de dunas previsto lá no sul do país. Aí tem alerta de chuvarada aqui no sudeste e queda de temperatura lá na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Também deve chover muito, olha aqui, ó, numa região em que não deveria estar chovendo de jeito nenhum durante esses dias de inverno rigoroso, tá? E queda da temperatura também, que é essa região aqui do Tocantins, do oeste baiano e do sul do Piauí, tá? O famoso Piauceirão. Agora vamos ver como é que vão ficar as temperaturas no dia de hoje, porque tá uma loucura. São Paulo teve a maior temperatura do dia às 5 da manhã, tá? 20 graus Celsius. Vamos ver como é que tá agora? Olha, lá em Porto Alegre a máxima hoje será de 12 graus. Madrugada terminou com 5 graus. Em Florianópolis será de 16, madrugada de 11. Em Curitiba, 14 graus de temperatura máxima. Aqui em São Paulo, a máxima, né? O dia começou com 20. A máxima prevista para as próximas horas agora é 18 graus. Lá no Rio de Janeiro vai fazer calor, 33. Não chove. Em Vitória também não chove, terá 30 graus. Belo Horizonte terá 28. No Centro-Oeste, Goiânia terá 29 e Brasília 27 graus, dia de solão por lá. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 20 graus Celsius de temperatura máxima com chuva, chove também em Cuiabá, que terá 25. Cuiabá tem inverno rigoroso lá, em 25 graus o pessoal lá pega o gorrinho e o cachecol no baú. Em Porto Velho, nuvens, possibilidade de chuva isolada, 32 graus de máxima. Em Rio Branco, a mesma temperatura e a mesma condição. A mesma coisa para Manaus, Boa Vista com 1 grau a mais, 33. Macapá, 32. Belém do Pará, 33. E Palmas, no Tocantins, onde não chove, 34 graus de temperatura máxima. No Nordeste, São Luís do Maranhão terá 30 graus de máxima com chuva. Teresina, só nuvens no céu hoje, 35 graus, calorão. Em Fortaleza, nuvens, há uma possibilidade de uma chuvinha à tarde, 29 graus, e também a mesma coisa em João Pessoa, previsão de chuva isolada com 29 graus, e em Recife, só nuvem mesmo, não chove, temperatura também de 29. Em Maceió, 28 graus Celsius, temperatura máxima com bastante sol. Em Aracaju, 28, e em Salvador, 28 graus Celsius, também sem chuva, tá? Essa é a previsão da meteorologia para o dia de hoje, e dito isso, vou mostrar para vocês os destaques aqui no nosso site do ICL, onde tem matéria exclusiva, hein? Lembrando que a Polícia Federal está no encalço do do alto intitulado Bispo Edir Macedo, tá? O chefe da empresa Igreja Universal do Reino de Deus, que está lá com o banco de demais todo enrolado, né? Todo enrolado. E tem uma ordem de bloqueio aí de 670 milhões de reais, né? Deus mandou fácil, mas não garantiu a manutenção. Vamos tocar aqui. Olha, matéria exclusiva no site do ICL, o Alexandre Ramagem, aquele sujeito que se pirulitou do Brasil e está lá na comunidade de informações dos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, abriu uma empresa na Flórida, tá? No Florida Sunbiz, que é o banco de informações registrais lá da Flórida,
para quem quiser ver, tá? Foi no dia 6 de janeiro, 4 meses depois que ele fugiu do Brasil. Matéria exclusiva dos nossos repórteres investigativos aqui do ICL. O Jamil Chad nos informa que a ONU continua, olha aqui a manchete que ele produziu hoje, que a ONU detecta que o genocídio continua lá na faixa de Gaza, tá? Enfim, a ação do Estado fascista de Israel continua fustigando inocentes lá na faixa de Gaza, onde as pessoas se orgulham de vestir a camiseta verde e amarela do Brasil, tá? Por quê? Porque torcem pelo nosso futebol, não porque sejam bolsonaristas. Isso aqui eu já destaquei hoje, o Jacques Wagner está pedindo ao Supremo para anular. Anula aí aquela busca, por favor. Faz de conta que eu não pedi ao banqueiro para comprar um apartamento para mim para eu pagar depois. Isso é de somenos importância, que nem diz o pessoal lá no interior de Minas Gerais. E ao mesmo tempo, a Polícia Federal captou diálogos que mostram que esse senador, que é líder do governo, tá, que está atrapalhando profundamente a campanha do Lula, que esse senador conversava sim sobre assuntos de interesse do banco com o Augusto Lima, o Guto, né, amigão dele, parça dele. Tivemos uma nomeação curiosa e depois eu fui ver no Diário Oficial, nós temos várias passagens disso aqui. Olha, o GSI nomeou ontem o Major Fulano de Tal e o Tenente Cicrano de Tal para cargos de segurança na equipe do Lula, tá? Então, quer dizer, a partir de hoje, Fulano de Tal deixa de ser algo para denominar alguém que não se conhece, para denominar um assessor da segurança de Lula. A gente espera que eles sejam eficientes, o Fulano e o Cicrano, que estão aí nomeados pelo Diário Oficial. Bom, esses são os destaques. Eu vou chamar o Kleber Lourenço, porque ele tem várias outras informações. Kleber, bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. E também bom dia para a galera do Papo Legal. E aí? Kleber, começa contando para mim que diabo de coisa a Polícia Federal está molestando o Bispo Edir Macedo, esse homem probo, chefe de uma igreja, uma autoridade eclesiástica. Que absurdo, só por causa de um banco quebrado? Bem, quem assistiu o filme biográfico sobre ele sabe que ele é alvo de perseguição, né? Muita. Coitado, injustiçado. Na verdade, hoje a Polícia Federal deflagrou a Operação Miragem contra suspeitas de fraude na gestão ali do Banco Digimais, que é controlado pelo Edir Macedo. Eu também apurei com fontes na cúpula da Polícia Federal que o bispo não foi alvo da operação de busca e apreensão de hoje, já que ele mora no exterior, mas ele sim é alvo das investigações deste caso. Além disso, os relatórios do Banco Central que estão com a Polícia Federal apontaram manipulação de balanços para aparentar solvência, supervalorizar ativos e criar receitas artificiais. São cumpridos 9 mandados de prisão e apreensão em São Paulo com mais de 50 policiais. E, além disso, mais de 600 milhões foram bloqueados pela Polícia Federal, Panunzio. Pois é, o banco deles está caindo pelas tabelas, né? Favas contadas. Faz semanas já que esse banco está aguardando o momento de ser, enfim, de entrar para o proscênio aí, né, na seara dos escândalos, né? E temos algo interessante sobre esse caso do banco. Panunzio, até te mandei um link, se você conseguir abrir pra gente. Eu vi, está na minha página aqui, pode chamar que o Alex já vai botar no ar. Vamos jogar na tela, mas a gente fez alguns meses atrás essa matéria sobre a relação do Banco Digimais com o governo Tarcísio de Freitas, e aí pode descer até o final da página. Eles mandaram uma notificação extrajudicial para a gente contestando a matéria. E aí, olha, eles têm alguns pontos interessantes, que eles falavam que o banco não enfrenta a crise financeira, mas a investigação de hoje da Polícia Federal investiga justamente a ocultação da real situação econômico-financeira do banco. E a investigação fala em deterioração financeira e ocultação de perdas. Além disso, eles falam que o patrimônio e os números apresentados refletem a realidade, ou seja, o patrimônio que eles apresentaram ao público. Mas a Polícia Federal aponta, justamente por conta disso, a manipulação desses balanços. E aí eles comentam que o lucro do banco comprova sua solidez, mas a operação investiga se os resultados foram artificialmente inflados. E as demonstrações financeiras foram auditadas sem ressalvas, eles alegam. Mas agora nós temos ali relatórios do Banco Central que embasam a investigação da Polícia Federal de que não teria sido bem essa a coisa. E a gente sabe também a estrutura que o grupo da Igreja Universal utiliza sempre que tem alguma matéria, alguma informação que desabone eles. Quer dizer, bronca pesada, né? Exatamente. E o banco tem uma atuação forte no ramo de consignados também. Eles estão questionando as queixas com relação aos consignados, que não tem reclamação nenhuma. Não é isso, Kleber? Exatamente. A matéria que eu dei lá, acho que foi em abril, se eu não me engano, fala sobre os problemas dos consignados e também na relação
do banco com os seus clientes. Na página do Reclame Aqui tem diversas reclamações relacionadas aos Mostra serviços aqui, mostra prestados. a página aqui, por favor, Alex. Olha aqui, ó. Olha só, a página do Reclame Aqui do Banco Digimais do senhor Edir Macedo, esse homem que está sendo perseguido pelos fariseus da Polícia Federal. A reputação dele no Reclame Aqui é ruim, tá? Tem reclamação, sim. Empresa atende ao Reclame Aqui, mas o consumidor avaliou como ruim. Nota média dos últimos 6 meses é 5,8 de 10. É uma catástrofe para qualquer pessoa que tenha uma fachada pública, tá bom? E aqui vem as queixas, ó, cobrança indevida, banco não dá baixa no gravame de veículo, vamos ver mais? Aqui tem várias reclamações aqui. Então, algo nessa nota não é verdadeiro, é a informação de que não tem reclamação nenhuma. Não é isso? Isso, realmente. Eles tentam ali amenizar e agora são alvos dessa bomba toda ao longo dessa manhã. E ao longo do dia devemos ter mais informações sobre os desdobramentos dessa operação e também o que a Polícia Federal encontrou e que motivou essa operação. Vale lembrar que a Polícia Federal não acorda assim às 5 da manhã e pensa, hoje vamos dar batida em fulano de tal. Não. Geralmente, ou essas operações de busca e apreensão, até mesmo de prisão, são depois de um longo processo investigatório que ali corrobora e justifica a necessidade de que a PF saia às ruas ali para buscar aparelhos telefônicos, balanços, documentos e afins. Deixa eu te perguntar uma coisa, não está na nossa pauta não, mas eu tenho certeza que o Kleber sabe disso. O hacker que no sábado, na sexta para o sábado, deu aquele susto no país, mandando um alerta da Defesa Civil para um monte de gente aqui, Paraná, São Paulo e tudo mais. Já se sabe quem é esse hacker? Sim, já tem. Inclusive, ele postou nas redes sociais informações sobre a ação que ele realizou. Acho que não vale a gente trazer o rosto dele, até a identidade por enquanto, até porque está mais do que claro que ele fez isso para conseguir ali divulgação, publicidade, para que ele conseguisse fama da forma mais bizarra possível. Mas ele publicou nas redes sociais, inclusive o vídeo que ele faz, coloca ali várias informações que dão para identificar ele, o perfil da página do Twitter tem a foto dele. Então, só faltou ele dar um mapa para a Polícia Federal com o endereço da casa dele, Barãozinho. Pois é, eu achei muito ousado. Inclusive, ele explicando que ele nem é um hacker assim tão eficiente quanto estão dizendo. Eu só sei na verdade, o básico, ele não, né? De fato, ele não é um hacker, ele não quebrou a segurança e destruiu a segurança por uma falha ali do sistema da Defesa Civil. Na verdade, é o que já vem acontecendo muitas vezes, em vários casos de invasão, em vários casos ali que a gente já tem notícias, inclusive é algo muito parecido com que aquele grupo, os meninos, ou os garotos, que era o grupo hacker de Daniel Vorcaro, fizeram para acessar alguns sistemas de segurança pública, existem vários fóruns na internet, seja na Deep Web, seja até mesmo dando uma busca no Google, que divulga e compartilha e vende informações de credenciais de servidores de diversas instâncias, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E o hacker, no caso entre muitas aspas, da Defesa Civil, ele teve acesso à credencial de um servidor e utilizou para fazer esse disparo. Bom, eu falei isso por quê? Porque o Brasil inteiro discutiu isso. Foi muito desagradável ter acordado aquela hora da madrugada com um susto. Todo mundo ficou com o coração na boca, né, Kleber? Eu, por exemplo, fiquei mesmo assustado com aquilo ali. Agora, esse moleque prestou um serviço para o Brasil mostrando como o governo trata a segurança da informação. Sabe? Porque não é possível que tenha um site tão importante como esse, né? É um site que diz respeito à segurança pessoal de cada brasileiro, que de repente tem uma vulnerabilidade. O sujeito bota um login, uma senha que achou na internet e acorda o país às 1h30 da madrugada. Bem, a gente teve o caso daquele mandado de prisão falso ao Alexandre de Moraes, que a senha parece que do servidor que teve a credencial usurpada para isso era de 1 a 8, era uma senha bem simples ali. E aí foi assim que conseguiu entrar no sistema da justiça também e emitir aquele mandado falso de prisão para Alexandre de Moraes. Bom, beleza. Vamos passar agora para o assunto macro aqui. Bom, o Flávio Bolsonaro, meu Deus do céu, o Flávio Bolsonaro está indo para os Estados Unidos para se inscrever para falar contra o tarifaço que ele pediu. É o primeiro caso de autoimolação pública que a gente vê. O que ele pretende com isso, Kleber? Eu não vou nem avançar muito nesse assunto, mas aparentemente o Flávio Bolsonaro está ali se esforçando para cavar uma vaga de vice do presidente Lula, né? Não é a primeira vez que a gente vê ali o senador e pré-candidato à presidência da República adotando bandeiras semelhantes ao
do petismo, como, por exemplo, ele falou no final de semana sobre aquele slogan de 2002, utilizado também em 2022 pelo presidente Lula, da esperança vencer o medo. Então, ele também agora adotou a bandeira do combate à fome e agora está falando que vai aos Estados Unidos para defender o PIX e também que as tarifas de 25% contra produtos brasileiros não sejam implementadas. Acho que o vice-presidente Geraldo Alckmin deve ser o maior preocupado ali com os desdobramentos da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, Panunzio, até mais que o presidente Lula e a questão da disputa eleitoral. Bom, o Flávio Bolsonaro tem razões para se preocupar. Por quê? Porque ele achacou um banqueiro. Ele queria tomar uma grana do banqueiro e era o dobro do valor que custou o filme, como se sabe. Ele pediu 134 milhões para um filme que custou a metade desse valor. Provavelmente a outra metade ia ser dividida lá pela família, como a gente sabe, o dinheiro passou pelo bolso ampliado do Eduardo Bolsonaro, daquele advogado dele, Paulo Calixto, enfim, uma transação típica da família Bolsonaro, um rolo, né? Mas agora ele deve estar muito preocupado. Por quê? Porque a PGR mandou para o André Mendonça, sugeriu que o André Mendonça está prevento, ou seja, ele é que tem que ver o caso do filme Dark Horse. Onde é que vai dar isso, Kleber? Isso, ontem a Procuradoria-Geral da União finalmente se manifestou. Até a gente falou sobre isso na segunda-feira mais cedo, que não tinha nenhum parecer. Inclusive, quando eu conversei no final da semana passada com a assessoria da Procuradoria, eles tinham me dito que não havia previsão para a manifestação da PGR. Aparentemente, entre a minha conversa com a equipe da PGR e essa decisão deve ter acontecido alguma coisa, não só para além das cobranças para que o caso Dark Horse avançasse, e aí ele fez a manifestação ontem, ali quase a um mês depois que a representação foi para o seu gabinete. Paulo Gonet defendeu que o caso fique com o ministro André Mendonça. E aí eu conversei também com a Polícia Federal e principalmente com o diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues, que me confirmou que a Polícia Federal apenas aguarda a definição de um relator para que o caso possa dar prosseguimento ali, as investigações e a Polícia Federal possa seguir com o caso. Outras fontes conectadas também ao caso Dark Horse, também as relações de Daniel Vorcaro com o mundo político, já me informaram que a análise técnica da Polícia Federal sobre a representação do deputado Lindbergh Farias, que pede a investigação do caso, já foi concluída, ou seja, confirmando a fala do André Rodrigues, que conversou comigo, e confirmou que agora basta que seja definido o relator para que a Polícia Federal possa avançar nesse caso, Panunzio. Muito bom. Olha, o rolo todo desse filme Dark Horse não termina aí, viu, gente? Tem muito mais do que isso. Ontem o Rogério Correia e o Lindbergh ingressaram com uma notícia crime lá na Polícia Federal, pedindo apuração de outra reunião noticiada pelo Lauro Jardim entre Flávio e Voltaire. Deve ter tido muitas, né? Porque o Flávio mente tanto que não dá para a gente nem levar em consideração as coisas que ele fala. Mas já descobriu que teve pelo menos mais uma e provavelmente vão descobrir que houve várias reuniões, porque alguém que chamou de brother, de irmãozaço, de irmão, não deve ter tido pouca conversa, né, Kleber? Mas conta para nós sobre as consequências dessa notícia crime dos dois parlamentares do PT. Isso mesmo. Como a primeira notícia crime do Lindbergh Farias deu resultado, que é essa que a PGR se manifestou e agora avançou para... Inclusive depende agora só do presidente do STF, ministro Edson Fachin, o encaminhamento. Se vai ficar com a Alexandre de Moraes, se vai para sorteio ou se vai ficar com o André Mendonça, esse caso do Dark Horse. Mas essa representação agora pede, ele, dentro dessa toada de sorte de Lindbergh Farias, ele se uniu ao deputado Rogério Correia para que seja apurada também pela Polícia Federal as circunstâncias desse segundo encontro, que ainda não estão muito claras e muito lúcidas, como tudo que envolve o próprio caso Dark Horse. E eu conversei com o deputado Rogério Correia sobre essa representação e ele me disse o seguinte, Panunzio: o sentido da representação é solicitar mais celeridade e uma investigação mais profunda sobre este caso Dark Horse. Eu já pedi uma CPMI e é preciso agora que a Polícia Federal, vendo que mais de uma reunião está sendo denunciada, reveja todo o procedimento. Vale lembrar também que, apesar de Flávio Bolsonaro dizer que ele apenas fez nada de ilícito, que foi um dinheiro privado, que foi para financiar o filme, tem várias dúvidas e coisas em aberto nesse caso. Por exemplo, se era apenas um financiamento de filme, por que o dinheiro não foi direto do Daniel Vorcaro ou do Banco Master, e sim por uma outra empresa vinculada ao Daniel Vorcaro e foi mandado para um fundo nos Estados Unidos, que foi mandado para um outro fundo, que depois voltou para o Brasil? Sem falar da prestação de contas, que até o momento não apareceu,
E sem falar também que não está muito claro o papel ali da Carina Gama, que tem diversos contratos públicos e recebimento de emendas, sobre esse caso também. Então são muitas dúvidas, nenhum esclarecimento. E agora temos mais essa reunião que os deputados querem entender se ele pediu mais dinheiro, se foi para negociar uma contrapartida, porque há essa suspeita e há esse comentário também em Brasília. Será que Daniel Vorcaro deu esse dinheiro visando, inclusive, uma vantagem ou um apoio no Congresso para o projeto XYZ? Tendo em vista que ele fazia muito isso, até a investigação da Polícia Federal aponta, por exemplo, Ciro Nogueira, aliado de Flávio Bolsonaro, como uma dessas pessoas, desses parlamentares, que recebeu vantagens e valores de Daniel Vorcaro para que atuasse em defesa do banco dos interesses de Vorcaro no Congresso Nacional, Panunzio. Pois não, foi tudo porque eles são almas generosas. O Flávio Bolsonaro é um cara bonzinho, ele adora acolher um banqueiro em dificuldade. É uma alma generosa, realmente vai para o céu. A gente espera que demore bastante. O Kleber, bom, gente, o Kleber ontem bateu um papo com o presidente da Câmara, o Hugo Mota, e eles conversaram sobre aquele outro projeto que tem impacto eleitoral, que é o projeto de aumentar o limite das MEIs. Kleber, como é que ficou aquilo? Como é que anda aquilo? Isso mesmo, eu conversei ontem com o presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre o projeto de MEIs, e até como eu sei que o nosso tempo já está um pouco avançado, eu vou só resumir ali um pouco da conversa, mas ele disse que estão aguardando agora um projeto do governo para a elevação do limite de faturamento anual do MEI, que é previsto para que chegue em 120 ou até mesmo 170 mil reais por ano, e que eles querem construir, e que ele quer construir um texto de consenso que possa garantir a sanção presidencial e que esse novo limite de faturamento possa entrar em vigor ainda esse ano mesmo. Então é outra pauta que o Hugo Mota também está ali querendo abraçar para tentar socorrer a sua situação eleitoral, depois de passar os primeiros anos do seu mandato como presidente da Câmara, alvos de críticas e questionamentos, inclusive ele recebendo a pecha de inimigo do povo, entre outros dissabores. Muito bom, Kleber, maravilha. Obrigado pelas informações. Então amanhã, 7 da manhã, nós estamos aqui de novo para continuar nossa conversa. Isso. Abraço para você. Abraço para nos e para essas outras reportagens em serienoticias.com.br. Isso mesmo. Corra lá no nosso site, está cheio de matéria exclusiva do nosso Kleber Lourenço, que é uma máquina de apurar coisas importantes, tá? Bom, pessoal, eu já vou direto para Brasília, vou chamar o Lula, porque a agenda política está cheia, né, Lula? Bom dia de novo para tu. Bom dia. Eu preciso dizer aqui em 20 segundos que farei muito esforço para concorrer com esse figurino do Kleber Lourenço, que hoje estava metido em um casaco de gola rolê e um plush cinza, né? Tava, assim, nos trinques. Tava lindo. Pra gente falar, a gente chamou um jogador de feio mais cedo, o pessoal reclamou. O Kleber é lindo, não falem mal dele aqui no nosso programa. Ô Lula, deixa eu te falar, a notícia que me impactou ontem foi a história da Carina Cufa. Sabe, vai casar com o Thiago Brenan. Não tem nada a ver com a vida sexual e afetiva de ninguém. Mas o Thiago Brenan é um estuprador condenado, 10 anos de prisão. Conheceu essa advogada na cadeia. E aí me veio o retrospecto, porque além daquelas cenas todas que a gente viu no passado, ele agredindo a namorada na academia e tudo mais, esse cara tentou um jogo de sedução, inclusive com a delegada que estava investigando o caso lá do interior, lá da cidadezinha onde ele morava. Parece que ele é um serial sedutor de pessoas que podem, de alguma forma, atuar na defesa dos interesses dele, né? Ele se aproxima de mulheres que têm uma baixa autoestima, né, de mulheres que se deixam enganar por esses fanfarrões. Ele é um fanfarrão. Olha só, eu conheço, aí por dever de ofício, por encontros da vida profissional, eu acabei desenvolvendo uma boa relação com um hacker, Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, que neste momento está cumprindo regime domiciliar, pode voltar a conversar com algumas pessoas, e eu tenho conversado com ele depois que ele saiu da cadeia. E ele estava preso junto com o Thiago Brenan lá em Tremembé. Então eu tenho um painel assim de quem conviveu com o Thiago Brenan na cadeia. O Thiago Brenan é um fanfarrão, um mentiroso, né? Um mentiroso compulsivo, né? E aí vem essa Carina Cufa, ela foi a advogada do Jair Bolsonaro
né, durante o mandato dele como presidente da República e, sobretudo, na campanha de 2022. Ela era quem advogava no TSE e também nos tribunais superiores em nome do presidente da República. E aí inventa essa história para aumentar a autoestima ou porque ela está com a síndrome de Estocolmo, porque parou de aparecer na mídia. Aí ela cria essa história de que se apaixonou sem ter relações consumadas, sem ter encontrado pessoalmente, diretamente com Tiago Brenan, se apaixonou por esse homem estuprador que está preso, já foi condenado em diversas ações, que fazia tatuagem nas namoradas, namoradas que ele violentava, namoradas nas quais ele batia, torturava, e depois ele imprimia tatuagens para mostrar uma propriedade da mulher. Isso, Fábio, é uma história maluca que nos remete a uma cabeça muito louca, né, de quem convive com esses criminosos. O Roger Abdelmaci, também estuprador, aquele médico que está cumprindo regime domiciliar, não sei se ele está em domiciliar, né, ou se ele continua no presídio, mas o Roger Abdelmaci, que foi condenado em vários casos por estupro de suas pacientes, nas quais ele iria fazer inseminação, ele casou com a procuradora do caso dele, né, que se tornou seduzida por ele. Essa história é realmente uma loucura e tem um enredo que diz muito da pessoa. E eu acho que aí, e outra, como você colocou aqui no início do programa, foi a Karina Cufa quem divulgou essa informação, né, Fábio? É absurdo. E aqui eu faço parênteses, porque, repito, mais uma vez, nós não temos nada a ver com a vida sexual, matrimonial, afetiva, nada a ver. Mas quando alguém que tem projeção nacional, como essa advogada, nem sei se é uma boa, não parece que é uma boa advogada, porque perdeu tudo o que se enfiou na seara da justiça eleitoral. Então não sei se ela é boa, se ela é ruim, e nem veio ao caso porque eu não vou contratá-la. Eu quero só falar sobre algo em que ela simbolicamente se enfiou, quando procura as colunistas, a Bela Megali, a Mônica Bergamo, para dizer desse absurdo desse casamento com o estuprador. O que ela faz é normalizar uma situação que transforma o Brasil no país mais violento do mundo contra as mulheres, sabe? Ela torna normal isso. Você pode se apaixonar por um estuprador numa relação mediada por um vidro, e aí você vai para os jornais e contar isso como se isso fosse uma grande coisa. Qual é a mensagem dessa história toda? O que isso diz para as mulheres que todo santo dia são espancadas por gente igual o Tiago Brenan, que são humilhadas por gente igual o Tiago Brenan, que são, né, muitas vezes mortas por gente como esse psicopata. Então esse é o péssimo exemplo, que já não bastasse a escolha dos clientes que ela fez, agora escolheu o estuprador e dá publicidade a isso. Tenha santa paciência, sabe? É um absurdo completo isso aí. Eu lamento muito que existam mulheres como essa. Lamento pelas 3 filhas que eu tenho, entendeu? 3 que já caíram na esparrela de relações abusivas, porque parece que no mundo é normal, que as pessoas tenham, sabe, deem a chance a um vagabundo como esse, a um estuprador, um homem que estuprou, condenado a 10 anos de prisão por estupro, sabe? Normalizando coisas que no Brasil matam e matam cada vez mais. Lula, fico bastante preocupado com isso, viu? Não, e esse estuprador chamado Tiago, que não é Brenan de nascimento, não é Brenan de berço, ele foi buscar o sobrenome Brenan, que é do 3º, 4º grau da família dele, e colocou o sobrenome Brenan na justiça, porque é um sobrenome que tem uma história em Pernambuco, não só nas artes, na economia também. É uma família de industriais, de herdeiros, né, daquela economia sucroalcooleira, que superou aquela economia sucroalcooleira e que hoje é um sobrenome que tem uma história na vida cultural pernambucana, nordestina, brasileira. E esse Tiago foi buscar o sobrenome na justiça, alegando um parentesco de 3º, 4º grau. Então, ele é um embusteiro de berço. Fábio, vamos só para a gente passar para a política. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do senador Jacques Wagner, porque ontem não deu tempo da gente falar muito sobre ele.
O senador Jacques Wagner virou uma presença ruim lá no plenário do Senado lá em Brasília, né? Apesar de que não houve ainda encontro físico entre os senadores, mas as reclamações, eu falei com 2 senadores ontem, estão constrangidos com essa situação. E ao invés de entubar o prejuízo, ele continua disposto a atrapalhar a campanha do Lula e a permanecer, né, no palco da política brasileira. Lula, ontem você falou para mim que não acreditava que ele permaneceria até o final da semana nesse cargo de líder do governo, mas isso, a saída dele resolve a situação do escândalo que ele já criou? Fábio, eu acho que resolve porque, primeiro que ele não quer sair, mas ele vai sair, né? É uma pena que ele não queira, porque mostra que o Jacques Wagner, apesar dos cabelos brancos, não tem essa maturidade tão grande que a gente imaginava que ele tinha. E também pela forma como ele se deixou capturar por esse lobismo corrupto, né, do Augusto Lima, sócio do Daniel Vorcaro e do próprio Daniel Vorcaro. Mas ele estará fora da campanha até o fim da semana, estará fora da liderança do governo até o fim da semana, porque a campanha assim o exige, né? Na Bahia, houve um acordo de todos os lados para não se usar episódios com o Banco Master na campanha. E por quê? Porque está todo mundo na mesma. Na Bahia... Porque está todo mundo no bolso do banqueiro. Exatamente, porque na Bahia pegou todo mundo. A CM Neto recebeu dinheiro do Daniel Vorcaro, do Banco Master, né? Aí tem esse caso do Jacques Wagner. O Rui Costa, que também é candidato ao Senado, foi quem privatizou o Credit Sexta, que terminou sendo a grande alavancagem do Banco Master com Augusto Lima. Então, pega todo mundo em todas as áreas. Lá parece que não é um problema, né? E no plano nacional, o Palácio do Planalto, que está fora, que é quem está apurando esse escândalo, né, por meio dos seus instrumentos de Estado, tem que se conservar distante. E por isso o Jacques Wagner sairá da liderança e não vai, eu espero que ele tenha a maturidade de não submeter o presidente da República a esse constrangimento. Agora, Lula, você que conhece tão bem os bastidores de Brasília, como é que você imagina que se dará essa saída? Porque eu concordo com você, eu acho que ele não tem a menor condição moral, política, nada de permanecer ali. Mas já demonstrou com o gesto de ontem, em que ele tenta convencer o Supremo a acabar com a investigação que expôs essa faceta do comportamento dele, em vez de tentar se explicar e arranjar uma saída humilde aí para não atrapalhar o campo progressista mais do que já atrapalhou. Como é que você acha que se dará essa saída? Vai ser a pedido ou vai ser... Porque eu não vejo nenhuma ação do presidente Lula para forçar a demissão. Ele vai anunciar, Fábio. Ele vai anunciar que não é mais líder do governo e que está saindo, mas que volta, né, no novo governo que virá. Será que volta? Não duvido muito, não. Bom, vamos passar para o próximo assunto aqui, porque nós ainda temos alguns minutinhos. E hoje surgiu a informação, eu acho que essa informação aqui é algo também surpreendente. Hoje, quando acordei e vi isso nos jornais, achei que o mundo estava invertido. Bota aí na tela para a gente, Alex, que eu tenho certeza que o Lula vai adorar comentar isso aqui. Me fala como é que pode tanto cinismo. O Paulo Figueiredo, o Nepo Baby lá do último ditador brasileiro, anunciou que o Flávio Bolsonaro vai falar nos Estados Unidos contra o tarifaço. Com que legitimidade? Como é que pode, assim, torcer tanto um discurso que contraria tudo que esses caras fizeram nos últimos 6 meses? Ou no último ano, sei lá. Pois é, e também é espantoso quem dá essa notícia sem colocar já no título e na linha fina, né, a adversativa. Vai lá falar sobre isso, mas foi quem pediu a taxação, foi quem pediu, né, o combate ao PIX como instrumento nacional de circulação financeira, né? Então, os veículos que dão uma informação como essa, como notícia pura, né, sem já editorializar na saída, também faz campanha e está do mesmo lado deles. Agora, isso é resultado, Fábio, do desespero que tomou conta da campanha do Flávio Bolsonaro, que está em queda lenta, gradual e segura
dos seus índices de intenção de voto, e o núcleo aonde ele mais perde é o núcleo evangélico. Isso está num artigo que está no nosso site hoje, que foi ao ar junto com a informação de que há uma operação da Polícia Federal e do Banco Central contra fraudes no Digimais, que é o banco da Igreja Universal. A denominação evangélica é o banco da denominação evangélica Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo. O bispo Edir Macedo é o homem que ele achava que estava chegando na porta dos céus quando se tornou um brasileiro que tinha uma rede de TV, a Record, uma denominação evangélica com 2 milhões de fiéis seguros todo fim de semana, a Igreja Universal, um partido político, o Republicanos, e também um banco, o Digimais. É um brasileiro que tem um partido, um banco, uma rede de TV e uma igreja, né, para chamar de sua. Então ele estaria nos píncaros da glória. Hoje, a Polícia Federal e o Banco Central o chamam à realidade, dizendo, olha, tem um rombo aqui de 670 milhões de reais, congelam fundos nas contas deles todos e de diretores do banco até esse volume, e quando a gente sabe que o Edir Macedo teve que fazer um socorro do próprio bolso ao Digimais, há 2 meses apenas, ele tirou da sua fortuna pessoal 852 milhões de reais para cobrir um rombo nesse Digimais. E o que é que estava acontecendo? O que é que está acontecendo no bastidor das campanhas presidenciais? O Edir Macedo não tinha anunciado, como não anunciou até agora, apoio a nenhum candidato a presidente da República, porque ele estava querendo construir o apoio a todos eles que garantissem que não iriam liquidar o Digimais. Então tem essa negociação em curso, o que tira o apoio evangélico da Igreja Universal mais firme, inclusive do Partido Republicanos, né, ao Flávio Bolsonaro. O Ministério Madureira, que é da Assembleia de Deus, já disse que não vai apoiar o Flávio Bolsonaro, vai apoiar sim o Ronaldo Caiado, está na campanha do Caiado. A Igreja Adventista disse que não vai apoiar ninguém nessa campanha e não recomenda campanha nos templos, assim como acho que chama congregação, a CCB, né? Eu não sei qual é o extenso, né, da CCB, a CCB que tem 4 milhões e meio de fiéis, né? Isso, Congregação Cristã do Brasil, CCB, tem 4,5 milhões de fiéis e também disse que tem que se optar pela neutralidade na eleição. É por isso que há um desespero na campanha do Flávio Bolsonaro e é por isso que ele tem que fabricar agendas como essa nos Estados Unidos, Fábio, para virar notícia e tentar correr atrás dos votos que estão sangrando. Eu só quero lembrar aqui, né, que a Bíblia tem várias passagens sobre a usura, que é a cobrança de juros, a cobrança excessiva de juros, tá? Tem uma em Êxodo que é muito boa, que fala assim, se você emprestar dinheiro a um do meu povo, a um pobre que mora com você, não seja como um credor, não imponha juros a eles. O Banco Digimais é um banco especializado na cobrança de juros, é a 4ª instituição com juros mais caros do país. Portanto, na hora de ler a Bíblia ou os ditames do mercado, esse banco aí está se lixando para a Bíblia, tá? Ele cobra e cobra muito caro. É um banco especializado em 2 ramos, 2 segmentos do mercado de crédito muito lucrativos. Financiamento de carro, por causa da garantia, é um dinheiro certo na mão do banco. E o segundo é o crédito consignado, né? E aí nós vimos as reclamações aqui no Reclame Aqui, contra o Banco Digimais. Portanto, essa história de que seguimos aqui os ditames cristãos, fica na porta do banco. Da porta para dentro é outra coisa, né, Lula? Exatamente, exatamente. Fábio, eu vou me despedir aqui pedindo que você chame a nossa série documental sobre orçamento secreto, porque temos muito a conversar sobre isso até o fim da semana e olha, tá um espetáculo. Quem puder se inscreva aqui, o Fábio vai chamar.
Um abraço, Lula. Rapidão hoje, porque eu estou atrasadão aqui, só agora vi o relógio. Gente, vai aqui, olha, no despertaicl.com.br, pega o link para isso aqui, ó, para esse documentário do Orçamento Secreto. Toda a equipe do ICL participou dessa epopeia que foi construir uma mensagem mostrando o que é o Orçamento Secreto, como é que ele ampliou as chances de corrupção no Brasil, tá bom? Não dá tempo mais nada, vai ser dia 28, domingo agora, às 8 da noite. Não deixe de assistir, tá bom? É um grande esforço do ICL para mostrar para você como é que a coisa funciona lá nessas engrenagens dos orçamentos secretos de Brasília, tá bom? Por último aqui, a nossa audiência, pode estar aqui na tela para mim, fazendo um favor, Alex, aqui só para eu falar tchauzinho para as pessoas. Tá aqui nós em primeiro lugar de novo, com 25.356 pessoas, 8 mil quase na frente da Jovem Pan. Lamento pela Jovem Pan, mas aqui a gente comemora, tá bom? Então, bom dia para você. Até amanhã, 7 horas da manhã, nós estamos aqui para começar o Desperta com vocês. Tchau, até amanhã. Queria muito dividir com vocês que descobri o Triângulo das Emendas. As lendas urbanas dizem que era no Triângulo das Bermudas que os aviões e os navios costumavam desaparecer de forma bem misteriosa. Só que nesse Triângulo de Santa Catarina não são bem os navios que andam sumindo. O que pode estar sumindo é o nosso dinheiro. Lá em Garopaba, eu encontrei uma cidade sem tratamento de esgoto e uma história cheia de coincidências que envolve também a pequena cidade de Laguna. Tem 3 parlamentares, uma empreiteira e suspeitas em investigação pelo Tribunal de Contas. Descubra comigo, Amanda Miranda, mais sobre esse Triângulo das Emendas da extrema-direita. Dia 28 de junho, domingo, às 8 horas da noite, estreia Orçamento Secreto, o documentário original do ICL sobre o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Não perca